E um irmãozinho, assim, muito tradicional, olhou ele tocando a guitarra e disse assim, isso aí não pode. Isso aí é instrumento do diabo. Eu falei, não é instrumento do diabo, não, isso é meu, eu que comprei. 4 são os pontos cardeais, os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar. E são 4 os evangelhos também, 4 também. Fala galera, como prometido, estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem. Uma conversa franca, direta, divertida sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. E eu sou o Gili Ferreira e a música na igreja que eu mais gosto é a música a 4 vozes. Quarteteiro é assim mesmo. Rapaz, você já viu um vídeo que tem dele cantando no Facebook, no quarteto, chefe? Não precisa comentar, criatura. Difícil, hein? É difícil. Se você que tá ouvindo a gente não viu ainda, corre lá, procura Gili Ferreira e acha um vídeo da década de 30 que é dele cantando. Rapaz, mas o som tá bonito, mas agora a imagem tá desconfigurada, né? Pena que nessa época não tinha Photoshop. Não tinha. Não sei como eu me casei, né, cara? Não, aquilo, se você ver aquele vídeo, você tem certeza que o milagre acontece. O amor, ou cegueira, né? Ou cegueira. E aí, meu povo, aqui quem fala é Ed Peixoto e a quarta nota musical é Solada. Fá. Não, para com isso. Não é Fá? Do, re, mi, fá, sol, lá, ti. É isso. Acertei? Rapaz, eu sou bom no chute. Difícil, hein? Difícil, hein? Olha, aqui quem tá falando é Montano de Barros, estou com esse pessoal aqui e é o 4º ano que eu trabalho com o Giliardi. Benção. Coisa linda. E como o sofrimento ainda não é pequeno, ainda contratei o pastor Ed para estar comigo. Eita, afundou agora. Ficou ruim pra nós. Eu achei que a gente tava indo bem, Ed. Eu acho que o pastor Montano está se castigando, Gil. Muito bom, gente. A gente tá aqui de volta para continuar uma conversa gostosa que a gente estava tendo já no outro episódio sobre música. E toda vez a gente chama um especialista, né, Ed? Sim. Então a gente trouxe aqui o pastor Montano de Barros, que além de presidente, pastor, é um cantor tremendaço, então gosta muito de música, entende muito de música. E agora nós vamos entrar no assunto sobre a música na igreja, ok? Então, fique esperto, porque o tema de hoje é o pop não poupa ninguém, nem a igreja. Nem a igreja. Quais os grupos ou os estilos musicais que mais influenciaram o seu gosto de música sacra? Na minha infância, a gente não tinha muitas opções de música sacra. Então, a opção principal que a gente tinha era Arautos do Rei, né? Então, eu ouvi tudo de Arautos do Rei. Todos os LPs de Arautos do Rei chegaram na minha casa. E como eu tenho 3 irmãos, eu colocava lá na vitrola o LP, né? O LP, essa linguagem, né? Você não sabe o que é isso? Procura no Google. Dá um Google, dá um Google aí. Vai Lá você vai saber, né? Então a gente colocava o LP e eu ensaiava um quarteto com os meus irmãos, né? Dividia as vozes e tudo. Que massa. Então foi Arautos do Rei. Pastor, eu tinha um quarteto de irmãos também. Isso é uma coisa difícil de acontecer, né? Nós éramos em 4 filhos lá em casa e nós tínhamos um quarteto. Eu conheço todos os seus irmãos. Que massa, né, pastor? Todo mundo canta, todo canta legal, bem, todo né? mundo canta, coisa linda. Olha, eu cresci ali ouvindo Zilda. Quem não Aí, escutou ó. Zilda? Também Zilda ouvi canta Zilda. para crianças. Zilda é bonito, cara. O sabão lava meu pezinho. Alessandro Você era Samadé. tão velho, cara. Não, cara, mas é porque o que tinha, cara. Eu peguei LP, cara. Eu sei o que tinha era na roça. Eu escutei LP. É o que tinha na roça que demora chegar a tendência nova na Tipo, roça. CD. Aí escutei muito a Alessandra Samadelo. Pô, gostava pra caramba. Tinha uma fita lá em casa, um cassete dela. Cantora. Top pra caramba. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor.
E eu lembro que tinha uma fita que eu escutei muito, que passou uns caras que eram da África, fazendo um culto lá na igreja, e meu pai comprou a fita deles, e eles cantavam não sei em que língua lá, e cara, a gente escutava muito aquilo. Porque Você pode cantar um pedacinho pra gente aqui, né? Melhor não, chefe. Porque se eu cantar, chefe... Tinha um trio, né, de música da Angola, que fez muito sucesso. Eu acho que esses caras aí... Você sabe que se eu cantar aqui, termina o podcast, né? O pessoal não consegue seguir em frente. Vou pedir pra produção achar esse trio e botar um som agora aí. Agora vocês falaram que a família canta, essa é a parte triste. Todo mundo lá em casa é afinado. Minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Menos eu. Puxa vida, música triste, música É triste. que você não Ed, pode ter todos os talentos, né, Ed? Ah, exatamente. Né? Senão seria insuportável. A autoestima já é grande demais, né? Olha, como já vocês me viram aqui falando na apresentação, com certeza Arautos do Rei também, Pastor Montano, foi o estilo de música, o grupo musical que mais me influenciou. Embora, como eu gostei muito de harmonia, eu não me esqueço o dia, eu era garoto ainda, pequenininho, o meu irmão, o mais velho, né, o William, que estudava no internato no IPAI, ele voltava trazendo as novidades, né? Então, assim, ele sempre perturbava a gente, acordando a gente sem a gente querer para ir para a igreja. Era muito chato. Meu irmão ia lá e puxava a coberta, jogava água no nosso rosto para a gente ir para a igreja. E a gente detestava isso. Aí um dia, cara, ele mudou a estratégia. Ao invés de ele acordar a gente nos perturbando, ele colocou um LP do Arautos do Rei. Cara, aquilo teve um impacto tão forte, que eu acordei com música, cara. E música a 4 vozes. E nunca mais deixei de gostar de quarteto. É óbvio que depois a gente foi acrescentando alguns detalhes, né? Tipo Take Six. Cara, quantas e quantas vezes eu vi, cresci gostando de harmonia. É um rapazinho internacional, né? Cara, não, Take Six pra quem gosta de harmonia, realmente é uma baita de um grupo, né, pastor? É bom. Vamos fazer um merchan de um grupo que era aqui da nossa região, né? Que fez muito sucesso no final da década de 90, começo dos anos 2000 ali, que era o Cânticos Vocal. Ainda existe, tá? Cara, existe. Mas assim, o auge deles de sucesso existe. Sim, assim. sim. Foi ali... Foi no ano 2000 ali pra aquela frente. música Heróis da Fé, eu ouvi tanto no colégio interno... que eu cheguei no final, assim, eu já tava meio chateado com os Heróis da Fé, cara. Porque todo dia o pessoal tocava, cara. Muitos hits, né? Muitos. Mano, clássicos. foi muito legal, tá? Era um grupo daqui da região de Maringá, né? Os heróis da fé. Fera demais. Então, assim, olha, todos nós tivemos uma influência muito forte da música na igreja, a gente gosta muito da igreja, defende a música na igreja. A música é tão importante na igreja, né, que se tirasse a música da igreja, ela não teria a mesma graça, né? O céu, pastor, será um lugar de música e muita música, né? Eu não consigo imaginar o céu sem música, sem louvor. Então, a música realmente é algo criado por Deus. Deus colocou esse gosto em cada um de nós sobre a música. Eu quero trazer uma coisa do último podcast. Legal. Que a gente falou muito sobre a questão da música secular. E a gente falou que tem música secular que é boa e tal. Isso. Mas eu acho que agora que a gente vai falar sobre música sacra, eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, que é assim... A gente está se aproximando cada vez mais do fim, né? A gente está vislumbrando um novo céu, nova terra. A gente tem que começar... e a gente já até comentou aqui, né? Você já comentou que a gente já não precisa da música secular, não é? A gente tem tanta coisa boa. Quando eu era menino, a gente não tinha tanta coisa. Hoje a gente tem muitas opções de música sacra. Então, a gente já podia se fechar e começar a ouvir mais música sacra e deixando essa música secular de lado, né? É isso aí, pastor. Já joga aqui um apelo logo de cara, né? Mas o pastor Montano é isso aí. Antes de a gente entrar em questões assim até polêmicas, né, que as pessoas envolvem a música dentro da igreja, a gente vai tentar responder algumas perguntas para vocês aqui nesse podcast. Por exemplo, todo estilo musical é apropriado, né? Até que ponto os estilos musicais usados na igreja são influenciados pela cultura em onde nós estamos inseridos? Existe algum instrumento musical que seja do diabo ou de Deus? Qual que é o papel de música? Enfim, são muitas as perguntas. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, pastor, eu estava dizendo o seguinte: a gente
gente precisa entender como que se compõe uma música, né? A música ela é composta por alguns elementos. Isso. Quais são eles aí pra gente entender? E isso vai ajudar muito na conversa que nós vamos ter aqui pra frente. Isso é importante. A música tem a melodia, que é aquela linha da música, a gente sabe identificá-la, né? A gente identifica a música pela melodia, né? A gente canta assim, lado a lado aqui. Isso é a melodia. A gente canta umas outras notas que não faz parte da melodia, né? A gente no quarteto tem primeiro tenor, segundo tenor, alguma daquelas vozes faz a melodia e isso caracteriza a música, a melodia. A harmonia é quando se agregam outras notas aí, né? Ótimo. Aí a gente tem o ritmo, que marca o tempo da música. E toda música tem ritmo. Todas as músicas têm ritmo. Todas as músicas têm esses elementos, né? E aí nós temos o intérprete. E também temos a letra, né? São 5 coisas, então, para lembrar aqui, ó. Né? Melodia, ritmo, harmonia, letra e o intérprete. Exatamente. Então, entender a música como um todo é extremamente importante. Porque aí agora eu jogo uma pergunta, pastor. Desses 5 elementos, existe algum que seja mais importante ou prioritário quando se pensa em música na igreja? Ah, claro. Existem prioridades na música. Então, a prioridade começa com a letra. A letra. Opa! A letra é importante, né? Você tem que ouvir a letra. A gente já falou isso da música secular, né? Olha, vai direto lá na letra. Se a letra incomoda, então você tem que se preocupar com a letra. A melodia, para mim, vem em segundo lugar. Aí depois vem a harmonia, ritmo. O problema é que, às vezes, quando se fala de ritmo, e daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da percussão, né? É que a gente valoriza mais um desses elementos em detrimento daqueles outros que são mais importantes. Né? E às vezes a gente transforma desses elementos em pecaminoso. Como se ele não existisse em outros locais, né? Então, acho que você começar pela letra é importante. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma música que você vai escutar ela, e ela é linda. É a Imagine, do John Lennon. Do Imagine, né? É John Lennon. Isso. Se você escuta só o toquezinho, ela é linda. Parece música de igreja. Cara, dá pra tocar na igreja assim, passaria batido se as pessoas não conhecessem. Aí você vai ouvir a letra dela, então assim, ela tem um ritmo muito bacana, ela tem harmonia muito bacana, ela tem todos esses compostos muito bacanas. Você vai escutar a letra, vai ler a letra, é uma letra que prega coisas contrárias à nossa fé. Então, a letra é esse primeiro momento. O resto é o composto desses 5 elementos que vai transformá-la numa música boa, entendeu? A letra é o conteúdo. É o conteúdo da música. Mensagem, né? É a mensagem que você vai comunicar com aquela expressão artística, né? Então é óbvio que é muito importante você valorizar o conteúdo. O que está sendo transmitindo com aquela música, principalmente a música em forma de canção, né? Quando você junta a letra junto com o instrumento e tudo. E aí a gente parte para a questão do propósito da música sacra, né? Exato. A música sacra é exaltar a Deus, né? Eu acho que a música sacra tem 2 objetivos. O primeiro objetivo, o principal, é exaltar a Deus. O segundo objetivo é fazer as pessoas irem a Deus, né? No caso do não crente, né? A música também tem um fator evangelístico. Então, a letra também tem que levar a pessoa a ter um encontro com Deus. Pastorzão, então tem que ser um combinado, né? Exato. Então, o ritmo e a harmonia não podem protagonizar de tal forma que a mensagem ela fique escondida. Exatamente. Que o conteúdo daquilo que está passando não seja compreensível, porque às vezes o ritmo está tão exagerado, ele é tão alto, ele é tão estridente, que a pessoa não consegue entender a mensagem que está sendo passada. Ou se a harmonia ela é muito quebrada, muito dissonante, sofisticada, né? Você valoriza muito a performance. Exato. E não tanto a mensagem. Então a gente tem que saber separar. Por exemplo, eu dei o exemplo do Take Six, eu gosto demais do Take Six, mas o Take Six ele se tornou um grupo performista. Eu ouvia Take Six não pela mensagem que eles transmitiam, mas pela capacidade dos caras de cantarem. A gente não está aqui para julgar. Até aí tá legal. O musical, mas você usou o exemplo certo, né? Sim. Um grupo que eles tinham uma pretensão de pregar o evangelho com a música. Exato. Mas como eles estavam muito preocupados com performance, e a gente, quando ouve Take Six, é uma
uma música elaborada, a gente só tá preocupado com a performance, né? As vozes, então, as assim, harmonias. Eu acho que é legal falar assim, não é pecado. Sim, claro certo? que não. Mas quando a gente tá pensando em adoração, talvez essa música pra adoração não Isso, serve. isso. Ela, embora talvez seja uma música que fale sobre Deus, ela é uma música secular, não profana. E tem, na verdade, o seu lugar. Nós podemos até encontrar histórias de pessoas que foram alcançadas para Deus por causa de certas músicas que a gente, na verdade, não acha adequada. Sim. Então é interessante avaliar esse Aí ponto quando a gente começa a entender esse caldeirão de coisas que compõem a música, você começa a entender que praticamente todos os estilos, da mesma forma como nós falamos lá, que em todos os estilos existem músicas ruins, porque o estilo, esse caldeirão, esse composto de letra, melodia, ritmo, ele é só um instrumento. Uhum. Ele não é mal em si mesmo. Eu vou usar esse instrumento, ou para o bem, ou para o mal. Então você tem combos desse, que às vezes é um estilo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas que ainda é uma música adoração. Vamos pegar o nosso exemplo Brasil, né? Nós, brasileiros, nossa igreja, ela tem uma raiz da igreja americana, certo? Rural, agrária, e que você vai ter, por exemplo, o country tá dentro da nossa igreja em muitos hinos, e ninguém se incomoda com isso. Sim. Só que existe muito country ruim. Vamos sistematizar o que a gente já está falando aqui. Ok. Vamos considerar algumas coisas sobre música na igreja. E aí a gente vai continuando comentando em cima disso. Então, o pastor Montano já antecipou aqui que a música, ela deve glorificar a Deus. O propósito principal da música na igreja é glorificar a Deus. Então, há uma tensão aí entre a verdadeira adoração e a questão da própria idolatria ou egolatria. Isso pode acontecer no indivíduo que apresenta a música na igreja? Quando o foco é a performance pessoal, isso pode acontecer. Então, é um momento onde ele chama o holofote para si, e dentro do ambiente da música sacra, da música para Deus, se o objetivo é Deus, não é chamar para mim. Então, isso aí é uma mensagem, inclusive, para quem produz música, né? Exatamente. Tomar muito cuidado. A gente falou do intérprete, né? Que ele é outro elemento, né? Ele prega, né? Eu gosto de pensar que o cantor, ele é um pregador. Com certeza. Ele tem uma música, mas tem uma mensagem ali, né? E como, se você agora olhar para um pregador que prega a palavra, as pessoas também olham para o pregador, né? Então ele tem que estar preocupado, né? Ele tem que estar preocupado com a vida dele, com a sua comunhão com Deus, né? E uma preocupação em glorificar e exaltar a Deus, né? Isso é muito importante. Maravilha, pastor. Então, assim, isso é um cuidado que tem que ter, assim, muito, mas muito forte. O cantor, se ele não tomar esse devido cuidado, se ele não se consagrar, facilmente ele cai nessa armadilha da idolatria. Porque a música, ela é tão impactante, a gente já falou isso no episódio passado, que ela produz essa admiração exagerada, né? Então, mesmo dentro do universo gospel, existe idolatria, cara. Sim. Isso é um problema quando fala em música. Então, eu até pensei aqui numa coisa assim, se aquilo que eu estou produzindo, a música que eu estou produzindo, ela não está exaltando a Cristo acima de tudo, está chamando as pessoas mais para olhar para mim, para o meu talento, para o meu dom, cara, eu já tô falhando. E aí a gente tem que saber qual que é o limite entre a admiração e a adoração, né? Isto. Então, eu posso admirar um cantor, um pregador, um pastor, sem problema mas algum. A partir do momento que esse cara se torna o centro da minha expectativa e do meu relacionamento com Deus, aí eu começo a ter um problema, porque eu tô indo pra idolatria. Exatamente. E aí, quando esses indivíduos, que acontece muito, caem, eu não preciso me escandalizar, eu não preciso cair junto, porque na verdade o meu foco é Cristo. Eu lamento, na verdade, eu me entristeço quando algum grande artista, né, se envolve em algum escândalo e tal, porque eu lamento porque ele é um filho de Deus, é um irmão na fé, mas eu tenho que separar muito bem uma coisa da outra, não é isso, pastor? O livro de Efésios, no capítulo 4, fala sobre os dons espirituais. Ninguém tem dúvida que a música é um dom espiritual, né? Verdade. E a música, para a igreja, a música sacra é um dom espiritual, é uma coisa feita para a igreja, né? E quando você pensa nisso, você tem que ler na palavra de Deus o que a Bíblia estabeleceu para o dom espiritual, o propósito. E aqui está escrito assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
Depois diz, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E eu vou parar por aqui para não entrar em muitos detalhes. Então aqui temos 3 coisas que são importantes. A minha música tem que ajudar a pessoa a se desenvolver. Tem que edificar as pessoas. Tem que construir as pessoas para o bem, para que as pessoas cheguem à semelhança de Cristo. E tem que ter o objetivo de unir, a unidade do corpo de Cristo. Então, às vezes, a gente faz a música para mim. Eu não posso cantar para uma música que é o meu gosto, o meu estilo, porque eu gosto, porque a gente ouve isso, né? A música é para os outros. Pastor, e isso começou a introduzir um negócio muito forte, porque assim, às vezes a gente confunde as coisas. Então o senhor está falando de propósito da música. Então a música ela tem que ter a intenção mesmo de glorificar a Deus, edificar os irmãos, unir a igreja. Então assim, a música em si mesma, ela não torna alguém imoral ou imoral. Legal isso. Entendeu? Então, assim, não é porque eu gosto de um estilo tradicional que eu sou mais santo do que o indivíduo que gosta de uma música contemporânea que eu não acho tão interessante. Então, a gente tem que realmente separar uma coisa da outra, né? Você percebe que o foco do texto bíblico, ou de todos os textos que você for ler sobre esse assunto, o foco nunca está no estilo, nem no ritmo, nem nos instrumentos que estão sendo usados. Tanto, até ontem o pastor falou um comentário, quando a gente discutia esse assunto, né? Falou, é interessante que Deus não preservou a melodia e o estilo dos salmos. Sim, a única coisa que nós temos das músicas inspiradas... É a letra. O único inário inspirado que nós temos até hoje é os salmos. E é só as letras. Deus não preservou a melodia, e porque talvez se tivesse preservado, nós olharíamos e falaríamos assim, o único estilo de música de Deus é esse. Mas Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o combo. Letra, mensagem, propósito. Que essa mensagem chegue. A Ellen White, ela tem uma citação, né? A escritora norte-americana Ellen White, que ela fala assim que a música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Então, ela é um baita do instrumento. Então, assim, a mensagem é o principal. A mensagem tem que ficar fixada no coração das pessoas. Então, de que forma eu uso a música para alcançar esse objetivo? Você vê que interessante que é assim, ó, tem que ser um combo, né? Então, por exemplo, tem um hino falando sobre a volta de Jesus. Às vezes, ele só no pianinho bem reflexivo, ele não alcança o objetivo de dar aquela exaltação. Aí você escuta o mesmo hino com uma batida forte, com uma empolgação, com uma percussão forte. Você escuta aquilo assim, animado, você fala assim, nossa, eu quero ver Jesus voltar, eu tô ansiando por esse dia, porque vai ser um dia fantástico, vai ser um dia... Então ela produz em você. Às vezes, o propósito daquela música é levar você a se encontrar com Deus, a ter um momento de avaliar a própria vida. Aí, nesse momento, você quer uma música mais calminha. Mais intimista, mais né? intimista. É isso aí. Então, esse combo que vai cumprir o propósito. Então, pode ser num ritmo mais tranquilo e pode ser num ritmo mais levado. A gente tem que entender que a maior parte das problemáticas que envolve essa discussão de música na igreja, cara, ela tem a ver com gosto musical. Exatamente. Porque o gosto musical tem muito a ver com a tua história, com a tua origem, com a forma como você foi educado, e não há nenhum problema em a gente respeitar o gosto musical das pessoas. O problema é quando eu torno esse meu gosto pessoal, musical, o critério, né? A música do céu. E aí é um problema. Sabe, a gente sempre teve em todos na história da música sacra cristã, a gente sempre teve esse problema, né? Uma música que chega nova, ela sempre incomoda aqueles que da geração anterior. É verdade. Isso sempre teve isso aí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitos dos nossos debates em relação à música é gosto pessoal, é minha história, né? Isso aqui é a minha história, isso aqui os meus antepassados cantaram. Por exemplo, tem um grupo musical muito conhecido, americano, né? Heritage Singers. Quando eu era adolescente... Não, era uma música que não servia. Interessante, né? Que não era apropriada, que em alguns lugares eles não podiam cantar, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje, os meus filhos, que a gente coloca a música para cantar, para tocar, e pai, essa música não é boa e tal, não ouvir, né? Ó, a música lado a lado, né? Lado a lado aqui, lado outras. A lado, né? Aqui. Olha, você acredita que essa música um dia foi proibida de ser cantada na igreja? Ninguém acredita nisso.
o Aqui Chegamos Pela Fé, que é um clássico adventista, né? Sim, o Que Arautos do Rei. Quando o Arautos do Rei grava, ele traz uma polêmica, porque ele é um jazz, é um blues, Isso, né? tem um estilinho. Era um estilinho diferente, os irmãos olham e falam assim, que absurdo, né? Você tá cantando uma música de um estilo diferente. Tem uma história até envolvendo a música aí de Estar na Alvorada, o primeiro CD do Arautos do Rei, não é isso? Isso Do LP? mesmo. O próprio Feyerabend, que foi o primeiro tenor do Arautos do Rei, do primeiro quarteto brasileiro, né? E Aham. ele nem era brasileiro, né? Aham. Ele conta que eles estavam ensaiando Hei de Estar na Alvorada, né? Hei de Estar na Que é um Alvorada. Negro Spiritual, né? É um Negro Espírito, mas até um Negro Espírito bem fraquinho, Isso. né? E eles estavam ensaiando com medo de apresentar a música ao pastor Roberto Rabelo. Achavam que o pastor Roberto Rabelo ia achar um pouco radical aquela música e ficaram lá se escondendo. Aí um dia o pastor Rabelo apareceu e flagrou eles ali. Que música é essa? Estamos ensaiando a música nova, eles ali, né, se desculpando e tal. Não, eu quero ouvir. Aí ele ouviu a música e o Rabelo naquela voz, né? Muito bom, meus amigos, continuem aí, né, gravando. Muito bom. Você sabe que a frase que a gente usou no começo diz assim, né? O pop não poupa ninguém, nem a igreja. E isso não é necessariamente ruim. Porque se a música, ela também não estivesse conectada com o seu tempo, ela perde a força. Claro. Exato. Nós estaríamos hoje cantando canto gregoriano, Exatamente. que não tem mais força de levar Ó. a mensagem. Então, isso já me faz antecipar aqui um terceiro item a considerar. A música não é uma arte estática. Isso. Ela não está presa ao tempo. E aí eu vou citar aqui uma citação muito interessante do Marvin Robertson. Ele é um PhD, diretor de um departamento de música de um dos nossos internatos nos Estados Unidos. E ele disse assim, ó, que a arte e a música se fundem. O que significa que a música feita fora da igreja, ou seja, a música contemporânea, acaba emprestando elementos novos, sempre aos músicos, inclusive os músicos da igreja. Então, assim, estilos, estética, processos, melodia, estrutura, postura, até mesmo o uso de alguns instrumentos, acabam sendo incorporados com o passar do tempo, né? Então, por ocasião do empréstimo, sempre há uma rejeição. A igreja tende a dar aquela bloqueada, aquela freada. Opa, isso aqui é muito mundano, né? Isso aqui não entra e tal. Mas, com o passar do tempo, o que acontece? Cessa-se a contenda e o que era condenável passa a ser não tão condenável e acaba mais lá pra frente virando até sacro, pastor. É verdade. Sério, Isso aconteceu muitas vezes. Muitas né? vezes. Muitas A vezes. entrada, por exemplo, do piano dentro da igreja foi um escândalo. Acho que o primeiro na igreja adventista foi na igreja em Chicago. E isso gerou uma crise institucional. Porque se usava até então só órgão, por exemplo, algum outro instrumento. O piano era dos bares, dos cabarés. De repente alguém trouxe um piano pra dentro da igreja, aquilo criou um pânico. O Ed, isso aconteceu também com o violão. Você vê a influência aqui no Brasil mesmo. Lá há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era muito comum você ver violão sendo tocado na igreja. Mas a influência da música popular brasileira, que usa muito o violão, acabou influenciando que o violão acabasse entrando também dentro da igreja. E não tem nada de errado com isso. Porque o violão é um instrumento. Ele não é o fim em si mesmo. Essa associação é uma associação burra. Quando a pessoa pega e fala assim, esse instrumento é usado em tal lugar para uma coisa ruim, então ele é mau. Vou dar um exemplo bíblico, né? A harpa, que todos nós consideramos sagrada, né? Uhum. E lá em Apocalipse fala, inclusive, que vai ter harpa no céu e tal. Isso. E alguns imaginam que só vai ter harpa, né? Porque Deus não é um Deus multicolorido. Ele é um Deus que só gosta de uma coisa. A harpa, quando o povo de Israel tá no Egito, a harpa é usada nos templos do Egito. E ela é usada pelas prostitutas cultuais. Então a harpa, ela tinha uma conotação dentro do Egito de prostituição. Então quando o cara ia adorar um deus falso lá, as prostitutas cultuais, elas usavam a harpa. Mas não é por isso que ela era má. O povo de Israel sai e usa para adorar a Deus. Isso. O fato dele ser usado em um lugar errado não transforma ele automaticamente numa coisa má. Isso é um pensamento muito reducionista. Exatamente, pastor. O instrumento musical não é ruim, não existe um instrumento musical ruim. Existe o que se faz com esse instrumento musical. Exatamente, né? pastor. A maneira como... Assim como o ser humano, a voz humana é uma coisa ruim, mas às vezes ela é usada, ela é empregada de maneira equivocada, de maneira ruim. O corpo humano e outras coisas mais que Deus colocou pra gente para usar como os dons, e a gente
emprega de maneira equivocada e alguns dizem assim, ele é usado dessa maneira, então não poderá ser usado mais dessa outra forma. Exatamente. Até um amigo meu conhecido aqui da região, né? Ele é músico e ele tinha comprado uma guitarra, né, há um tempo atrás, e um irmãozinho assim muito tradicional olhou ele tocando a guitarra e disse assim, isso aí não pode, isso aí é instrumento do diabo. Eu falei, não é instrumento do diabo não, isso é meu, eu que comprei. Eu que comprei, não vai dar pro diabo isso aqui não. Então, ou seja, quem tá usando ele agora sou eu, né? Exatamente. Então, assim, é a forma como você vai usar aquele instrumento que vai fazer, obviamente, a diferença. Aí, um exemplo aqui, eu fui em 2 igrejas em algum lugar do Brasil, em sequência, assim. Em uma tinha o mesmo instrumento sendo usado. Terminou, eu cheguei no cara e falei, brother, tem que tirar. O jeito que vocês estão usando, acabou com o louvor. Esse instrumento dominou e reduziu os outros, tá ruim. Na sequência, fui numa outra igreja usando o mesmo instrumento. Cara, mas pensa num louvor fera. Só que era um instrumento bem tocado, dentro do contexto ali. Muito bacana. Então, o uso que a gente faz é que vai transformar aquilo numa bênção ou numa maldição. É isso aí. Porque é muito simplista a gente olhar e falar assim, isso aqui Deus não tem como usar. Não sei se é a hora de a gente trazer esse assunto, Giliardi, mas é a questão de eu produzo música, mas eu produzo música para a igreja. Isso. Então, a gente está colocando algumas considerações. A música deve glorificar a Deus, primeiro ponto. Isso tem que estar intencionalmente planejado pelo músico, né? Pelo intérprete, pelo cantor, quem faz música na igreja. Segundo, a música em si mesma não torna uma pessoa moral ou imoral. A gente tem que parar de julgar as pessoas pelos gostos musicais. Terceiro ponto que a gente citou, a música não é uma arte estática. Ela está sempre em movimento e isso também a gente tem que compreender e aceitar bem. E aí entra um terceiro ponto que eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando aí, pastor, que a música ela deve resistir à prova da adequação. Isso. Assim como o vestuário, nós temos que usar o bom senso na hora de criar, de produzir música na igreja. Nem todo estilo de música vai ser adequado para todas as ocasiões. E para todas as igrejas. E para todas as igrejas. E alguns estilos musicais, pastor, nunca serão, na verdade, aceitos. Algumas coisas nunca pode ser permitido, porque a gente já vê hoje no mundo gospel alguns estilos musicais que não têm condições de fazer parte da igreja de Deus. Destoam demais, né? Mas o que eu quero colocar aqui tem a ver com... Às vezes não é a nova geração, às vezes é o músico em si, né? Ele quer impor sobre o seu auditório... O seu gosto, né? O seu gosto. Não, essa música eu trouxe, é minha, né? E eu vou praticá-la. Só que as pessoas ali, elas não estão maduras. O contexto ali indica assim, aqui não vai dar certo. Isso vale para os dois lados, né, chefe? Vale para os dois lados também. Às vezes eu quero impor para um mais tradicional, uma música contemporânea, e aí essa música não vai alcançar o objetivo de levar ele a adorar a Deus. Exato. E às vezes eu vou num grupo que é mais contemporâneo, e eu vou trazer uma música extremamente tradicional, e eu não vou alcançar o propósito de levar ele a adorar a Deus. Ou seja, se a música é linguagem, nós estamos usando o idioma errado para comunicar com as pessoas. E alguns anos atrás eu fui cantar num lugar e alguém me recomendou, olha, aqui... música com percussão não pode. Não pode. Falei, tá bom, não tem problema com isso. Eu vou cantar a música que vocês elegeram aqui. E que vocês vão adorar a Deus. Que vocês vão adorar a Deus. Eu não posso criar, porque aqui o texto falou da unidade, né? Da unidade. Às vezes a unidade envolve até conflito de gerações, mas às vezes não. Né? Às vezes é só questão do estilo musical em si. Ok. O que vai fazer bem para você? É igual eu vestir uma roupa extravagante, vou lá pro púlpito e as pessoas, gente, é ruído, né? Vocês têm que me amar do jeito que eu sou. Pra quê? Né? Então, eu que faço a música, eu tenho que fazer alguma coisa que vai abrir o coração das pessoas para aceitar a mensagem que tem com amor. Essa preocupação, ela é um fator de maturidade, né? Exatamente. Então, isso. se você músico que está nos ouvindo aqui, ou você é um jovem, né, que está loucamente desejando que haja uma revolução na sua igreja, haja com sabedoria, haja com humildade, né, haja com maturidade, porque impor as coisas, tentar fazer mudanças
a força, nunca deu certo. E tem uma outra Nunca coisa deu aqui, certo. aí eu vou falar do instrumento musical. Eu também não posso idolatrar o instrumento musical. Sim. Não tem nenhum instrumento musical que vai reavivar a igreja. Uhum. O que vai revivar a igreja é oração, é estudo da Bíblia. A música é um elemento Isso. secundário para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu vou dizer assim, se a minha igreja não tem esse instrumento, a igreja não vai para frente, a igreja não vai crescer, a igreja não vai se tornar mais dinâmica, porque tem alguns lugares que tem esse instrumento e a igreja não mudou nada. Uhum. Olha, eu acho que esse é o meio termo, né? Então, você que é jovem, não precisa impor a sua igreja, porque talvez você não vai conseguir comunicar mais para ela. E você, líder, que talvez está escutando a gente, talvez é hora de você se perguntar se o que você tem feito na igreja continua comunicando. Isso. Porque às vezes parou no tempo. nós né? estamos lá no canto gregoriano que não comunica mais. É isso mesmo. Não comunica. E se a nossa missão é de fato comunicar. pregar o evangelho, comunicar, então eu tenho que usar todos os meios possíveis para fazer isso acontecer. Agora, deixando claro, né, pastor, que o mais importante é a essência, não é somente a estética. Às vezes a gente quer incorporar a estética de alguns lugares, né, de alguns movimentos bastante badalados, e não é por aí. Se você muda só a capa, mas não muda a essência, ou seja, o evangelho não vem junto, aí, meu irmão, não vai dar certo. Você quer ver o exemplo disso? Às vezes nós estamos com um auditório que você coloca uma música tradicional, ninguém canta. Você coloca uma música contemporânea e as pessoas continuam não cantando. Exato. Ou seja, nós não estamos conseguindo adorar. Então, Não importa o estilo. É tudo uma questão de adequação, né? Você vai com o tempo, com maturidade, conquistando o seu espaço. Então, se você tem o seu carrãozinho aí, né? E fica agoniado porque tem que ser desse jeito, esse assado, porque você Legal falar isso. Você fica brigando com os líderes, né? Porque os líderes não deixam. Vai dar maciotinha, vai orando, vai fazendo boa música com o que você tem, com o que você pode fazer. E eu não tenho dúvida, quando a liderança da igreja vê boa intenção, certo? No coração daqueles jovens que fazem boa música, as coisas começam a acontecer. E você, líder que está ouvindo a gente, também tem o coração aberto. É isso mesmo. O instrumento que você gosta não é mais santo do que o vai gosta. É isso aí. E às vezes a gente vê líder batendo no ser humano, que é por quem Cristo morreu, porque ele gosta de um instrumento que vai ser queimado quando Cristo voltar. Exatamente. Então, olha só, nós estamos colocando os 4 pontos aqui, né? A música deve glorificar a Deus, a música em si mesma não torna uma pessoa moral ou imoral, a música não é uma arte estática, a música deve resistir à prova da adequação, a gente acabou de falar isso aqui, e mais um detalhe, a apreciação da música, ela também envolve muito a questão cultural, tanto regional como também próprio local, né, pastor? A gente acabou falando um pouquinho disso aí também. Isso é verdade. Nas reuniões da Igreja Mundial, Igreja Adventista Mundial, acontece a cada 5 anos, deveria ter sido esse ano, né? Vai ser ano que vem. Se você participar lá, você vai ver tipos diferentes de músicas, de regiões diferentes, sabe? Eu tive o privilégio de ir algumas vezes nessas reuniões da igreja, e em algumas partes do mundo, eles têm lá uma orquestra só de percussão. Olha aí. Né? Só de percussão. Uma percussão diferente, uma coisa diferente, mas é percussão. Então você não pode condenar instrumento e num lugar é relevante, em outro lugar não será tão relevante, né? Então entender esse processo da cultura, né, é extremamente importante para a gente evitar algumas brigas, alguns conflitos desnecessários, né? Exatamente. O espírito de Cristo nas coisas que nós estamos fazendo é muito importante. É verdade. A gente tem que se adaptar, a gente tem que tolerar, a gente tem que ceder, e ambas as partes, né, a liderança e a juventude tem que ceder para manter a unidade. Isso é o mais importante, e a gente vai chegar num final que vai glorificar a Deus. Né? Maravilha. Você vê, por exemplo, o salmista Davi, em muitos momentos, conclamando, né, o povo a louvar a Deus com diversos instrumentos. E, inclusive, entre esses instrumentos, aparece lá instrumentos de percussão. Não há problema algum nisso, porque você pode estar usando aqueles instrumentos para louvor e engrandecimento a Deus. Você tem cordas, você tem percussão, você tem metais, né? E é tão bonito, né? Quem não gosta de ouvir uma música com orquestra? E a orquestra tem todos esses instrumentos, né, pastor? Exatamente. E orquestra, se não tiver, já que a gente está falando de percussão, o nosso maior problema é percussão, né? É verdade. Eu acho que tem duas coisas. É o problema da moda, né? Já foi o violão, já foi o piano e agora é a percussão. Eu acho que percussão e volume, né? Isso. Sim. Volume. Eu acho que a gente tem que cuidar também com o volume
O volume, ele não faz bem para a saúde, né? E ele acaba tendo um ruído também. Mas isso mesmo. Falando, que a gente sempre fala mais sobre a percussão, aquilo que já foi dito, né? Sim. Você não pode idolatrar uma coisa, né? Isso. Não pode Idolatrar nem demonizar, demonizar uma coisa. Tudo, se for feito com equilíbrio, vai ser pro bem. Numa orquestra não tem como ficar sem percussão. Exatamente. E você sabe que assim, ó, quando nós pensamos no nosso Deus, que é um Deus multicolorido, quando você olha um jardim e você vê a diversidade de coisas que Deus construiu, é muito pequeno eu achar que Deus só gosta do que eu gosto. Então eu gosto desse estilo de música, pô, Deus só gosta desse estilo de música, esse é o estilo de música de Deus. E ele não gosta do estilo de música que o pessoal faz na África, que o pessoal que adora ele na África faz um estilo de música. Deus não gosta daquele jeito porque é diferente do meu. Deus não gosta do estilo de música do pessoal da Ásia, porque ele só, eu sei o que Deus gosta. Então isso é muito pequeno. Deus é um Deus multicolorido, claro. Um Deus que gosta das... E tem um aspecto também do Criador que é muito forte, que Deus, ele vê o coração, né? Ele vê a intenção. Nós temos a tendência de olhar apenas o exterior, né? Isso está na palavra de Deus. Quando o profeta Samuel vai ali a Davi, ele fala isso, né? Então, enquanto ele imaginava, né, que o rei seriam outros, Deus falou, não, vai ser Davi. Então, Deus, ele consegue ver o coração do adorador. Por isso que toda vez que a Bíblia ela fala sobre adoração, ela fala mais num aspecto do adorador do que aquilo que é aparente, né? Então, assim, a gente não pode ignorar isso. Quando eu falo de adoração, me vem a história que não tem nada a ver, assim, a princípio, com adoração, que é a história da mulher que derramou o perfume sobre Jesus. Mas é adoração. O que aconteceu? Ela tinha um coração agradecido. Uhum. E ela foi lá e as pessoas não compreenderam o que ela fez. E Jesus falou assim, ela fez para mim, ela fez o melhor e ela fez na hora certa. Quando você adora a Deus, seja com música ou não a música, porque a música é só um elemento da adoração, é isso mesmo, né? Não, a música não é adoração, né, pastor? É um elemento. É um elemento da adoração, né? O louvor, né? Isso. Então, quando você adora a Deus, você tem que pensar nisso. Você está oferecendo para quem isso? Quem é que vai receber as honras? Quem vai receber a glória? Né? E Jesus falou, fez para mim, fez o melhor e fez na hora certa, né? Eu acho que essas coisas são importantes na oração. Baita frase. Baita frase, hein? Ô, meu jovem, você tá ouvindo aí? Anota aí. Anota. Escreve aí. Olha os princípios atrás desse conselho aí. Então, se a gente aplicar isso naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente faz com música na igreja, estaríamos realmente muito abençoados. Então, preste atenção, né? A adoração que você faz dentro da igreja, ela é apenas uma parte da adoração que tem que ser apresentada na sua vida, né, pastor? Exatamente. Como diz uma linda música do Pedro Valença, também foi citado aqui no podcast, gravada pelo grupo Novo Tom, né? Silente adoração. Então, ou seja, quando a música terminar, é que vai começar a verdadeira adoração. É quando você sai da igreja. Legal isso. E quando você vive aquilo que você está cantando, quando você vive aquilo que você está fazendo dentro da igreja, é assim que você apresenta para Deus uma verdadeira adoração. Obrigado, pastor Montano. Obrigado, Ed. Um prazer, obrigado pelo convite. Foi bom demais, hein, cara? Foi bom demais. Sempre que o senhor quiser vir, nós não vamos ter coragem de dizer não. Nos comportamos bem, meus amigos? Se comportaram muito bem. Aê, rapaz. Valeu, galera. Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera! Não desliga ainda não. Rapaz, você já segue a gente nas redes sociais? De novo, nós estamos esquecendo. De novo, pelo amor de Deus, segue a gente lá, vai. O presidente tomou um susto aqui, que a hora que eu falei, ele pensou que ia cantar uma música. Não é isso, meu amigo. Aí dá bem, né? Nos siga nas redes sociais, pr.o
Ed Peixoto em todas as redes sociais. É isso aí, PR Gili Ferreira, lá no Instagram, principalmente, onde eu tô mais presente. Eu tô no Facebook, Montano de Barros. Não faço muita coisa lá, mas se você quiser mandar um recadinho lá, a gente vai ver. E siga também o Quarto Homem nas redes sociais ali do Instagram, o Quarto Homem por extenso, trocando o A pelo 4. Valeu, galera! Tamo junto!